Bom dia, meus alunos do nono ano. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os grandes projetos de economia amazônica, tá? Será nosso tema de estudo aí nas próximas aulas. Nós vamos falar bastante desse tema, tá? Sobre os grandes projetos de economia amazônica. Vamos detalhar alguns projetos que fazem parte dessa configuração de grandes projetos, tá? E nós vamos começar falando primeiro sobre alguns elementos importantes sobre os grandes projetos. Nós vamos falar desses grandes projetos, os principais, mas antes disso nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, o que são os grandes projetos? Primeira informação que a gente precisa entender, tá? Vamos entender o que são esses grandes projetos. Então, os grandes projetos, gente, nós dizemos que eles são grandes empreendimentos econômicos que foram instalados aqui na nossa região para explorar as riquezas naturais da Amazônia, tá? E aí eles se caracterizam, eles são chamados dessa maneira grandes projetos, porque eles se caracterizam pela grandiosidade das construções que eles envolvem, pela imensa quantidade de mão de obra que é empregada no, na sua, no seu funcionamento, e também pelo imenso volume de capital que foi investido para eles começarem a funcionar. Então, daí essa configuração grandes projetos, tá? Recebem esse nome por conta da grandiosidade das construções, quantidade de mão de obra empregada e a quantidade de dinheiro investido, tá? E esses grandes projetos, eles também se caracterizam por eles utilizarem uma tecnologia bastante avançada, tá? Essa tecnologia, ela é constituída de todo um maquinário moderno, a tecnologias avançadas que foram instaladas para acelerar esse processo de exploração das riquezas naturais da nossa região, tá? Além disso, eles também envolvem toda uma infraestrutura que é constituída de portos, ferrovias, né, bastante produção de energia elétrica para o seu funcionamento, a instalação de aeroportos, de vilas, núcleos urbanos que foram instalados para abrigar os trabalhadores desses grandes projetos, né? Então, toda uma infraestrutura foi montada para dar apoio ao desenvolvimento deles. Então, por isso eles são chamados de grandes projetos, tá, gente? E esses grandes projetos, por que eles foram instalados aqui na nossa região, tá? Eles foram instalados basicamente por três motivos. O primeiro foi a grande quantidade de recursos de riquezas naturais existentes na nossa região. Esse aí foi o elemento fundamental. O segundo também foi pelo fato da nossa região ser uma região que tem muito espaço, vastas áreas que foram necessárias para a instalação de toda a infraestrutura que esses grandes projetos exigiam e exigem, né? E o outro foi o apoio do governo federal, que na tentativa de povoar a nossa região, acelerar a exploração das riquezas naturais da Amazônia, atraiu esses grandes projetos para cá, para a nossa região. Agora é bom que se diga que esses grandes projetos, eles são considerados aqui na Amazônia enclaves. O que é um enclave? Um enclave é algo que é totalmente diferente daquilo que está ao seu redor, tá, gente? Então, os grandes projetos, eles são elementos dentro da região amazônica totalmente diferentes do contexto amazônico. Tá? Eles não têm nada a ver com o contexto amazônico, com o cenário amazônico. Tá? Um cenário basicamente de muita riqueza biológica, floresta, áreas preservadas. Tá? Eles fogem a essa configuração. E eles receberam essa terminologia de enclaves, por isso, né, eles estão fora do contexto local, eles são dissociados do contexto local. Além do que, eles também foram planejados fora da Amazônia. Então, eles foram planejados por pessoas que não viviam aqui na Amazônia, por pessoas que não conheciam muito bem a Amazônia,
e esses grandes projetos eles acabaram trazendo para a nossa região muita destruição, poluição, exploração desordenada das riquezas naturais, como a gente vai ver depois. E além do que, eles não atenderam os interesses e necessidades da população local, porque assim eles não geraram tantos empregos quanto se imaginava, não reduziram a pobreza, a maior parte do lucro que eles geram não fica aqui na Amazônia. Então eles acabaram não atendendo aos anseios da população amazônica, tá, gente? Então algumas coisas que a gente precisava entender sobre os grandes projetos. E hoje a Amazônia, ela abriga vários desses grandes projetos. Mas tudo começou com os dois primeiros grandes projetos que foram instalados por aqui. O primeiro deles foi o projeto Manganês, que foi instalado no ano de 1953, é considerado o primeiro grande projeto instalado na nossa região. Esse grande projeto ele foi instalado no estado do Amapá, na Serra do Navio, tá? Uma área rica em minério de manganês. Esse projeto, o objetivo dele é explorar o manganês, né? E aí esse projeto ele foi instalado numa área que abrigava uma grande quantidade do manganês. O manganês ele é utilizado na fabricação de pilhas, na preparação de ligas metálicas, na melhoria da qualidade do aço, tá? Para a indústria. Então ele tem uma vasta utilidade na atividade industrial, no mercado em geral. Agora, esse projeto, aqui como a gente vai ver, ele foi instalado aí nessa área vermelha que a gente vê no mapa, na região da Serra do Navio. Esse projeto, para ele funcionar, ele contou com o apoio também do governo federal, né? Então, para ele funcionar foi construído um porto, o Porto de Santana, de onde é escoado o minério de manganês. Foi construída também uma estrada de ferro, que é a estrada de ferro do Amapá, que liga a jazida ao Porto de Santana, tá? Então foi montada uma boa infraestrutura também para o seu funcionamento. E também foi montado um núcleo urbano Serra do Navio, que abriga os trabalhadores que abrigava, na verdade, os trabalhadores do projeto. Abrigava por quê? Porque esse projeto foi instalado em 1953 e ele teve um tempo para fazer, foi feito um contrato com a empresa que ficou responsável por explorar o manganês. Foi uma empresa chamada ICOME, a Indústria e Comércio de Minérios, tá? A ICOME ela é uma empresa nacional que fez um convênio com uma multinacional norte-americana chamada Bethlehem. A Bethlehem ela forneceu todo o maquinário, toda a tecnologia para fazer a exploração do minério de manganês. E durante quase 50 anos, a ICOME fez a exploração do minério de manganês, minério de altíssima qualidade, e esse minério de manganês ele foi quase todo exportado para os Estados Unidos. E lá ele foi depositado no deserto do Texas, nos Estados Unidos, e grande parte dele não foi utilizado. Está lá como reserva, esperando um momento oportuno para ser utilizado. Então, o minério de manganês foi extraído da Serra do Navio no Amapá e levado, na sua maior parte, para os Estados Unidos. O projeto encerrou as suas atividades em 1900. O projeto deveria encerrar suas atividades em 2003, mas encerrou um pouquinho antes e deixou na região onde funcionou um legado de destruição, desmatamento, poluição de diversos igarapés que ficavam no seu entorno, desemprego. Muitas pessoas, quando o projeto fechou, ficaram desempregadas. Enfim, esse projeto ele não trouxe muitas coisas positivas para o Amapá, não. E a maior parte do lucro acabou indo para os Estados Unidos, tá, gente? O segundo grande projeto instalado na nossa região foi o Jari, em 1967. Esse projeto está instalado na fronteira do Pará com o Amapá, na foz do rio Amazonas, entre as cidades de Almeirim, aqui no Pará, e Laranjal do Jari, que antes era chamada de Mazagão, né? Então ele fica no rio Jari, próximo à foz do rio Amazonas, entre essas duas cidades, Almeirim no Pará e Laranjal do Jari no Amapá.
Esse projeto ele é um projeto que produz, ele é um projeto que produz várias coisas, explora e produz várias coisas. Ele produz arroz, gado bovino e bubalino, explora um minério de caulim mas o carro-chefe dele é a produção de celulose, né? Para celulose, que é a matéria-prima do papel. Então ele é um projeto florestal, mineral e agropecuário. Ele atua em 3 frentes, tá, gente? Então aqui está onde ele foi instalado, aqui nessa área verde escura no mapa, no Rio Jari, próximo à foz do Rio Amazonas, né? Ele foi instalado por um empresário norte-americano chamado Daniel Ludwig. O Daniel Ludwig, ele via aqui na Amazônia a possibilidade da nossa região se tornar uma das grandes fabricantes de papel do mundo. Só que o que aconteceu? Nos anos 70, houve uma crise do petróleo, houve 2 crises do petróleo, o preço do papel despencou no mercado internacional e o Daniel Ludwig acabou tendo grandes prejuízos. E aí ele, para o projeto funcionar, ele contraiu dívidas aqui com bancos brasileiros para ele poder botar o projeto para funcionar. E ele não conseguiu pagar essas dívidas. E aí, então ele teve que se desfazer do projeto, que foi repassado para o Banco do Brasil, né? Aí o Banco do Brasil quitou as dívidas desse projeto e o vendeu para um grupo chamado Orsa. Primeiro para um grupo chamado KM, depois esse grupo KM o repassou para o grupo Orsa, que atualmente administra o projeto. Nas proximidades do projeto Jari foi instalado um núcleo urbano, uma vila chamada Monte Dourado, onde vivem muitos trabalhadores que trabalham nesse projeto, tá? Então, aqui a gente tem a área onde funciona o projeto, Laranjal do Jari, né? O Daniel Ludwig, o empresário responsável pela instalação do projeto. Aqui a principal fábrica do projeto, que é a Jacel, a Jari Celulose. Essa fábrica ela foi montada no Japão e trazida para a área onde o projeto funciona. Ela foi montada e trazida do Japão, uma tecnologia avançada. E ela é a principal, o motor do projeto, a Jari Celulose, que é a que abriga a maior parte dos trabalhadores do projeto. Agora, muita gente foi trabalhar nesse projeto e acabou não conseguindo arranjar emprego. E aí o que aconteceu? Nas redondezas desse projeto surgiram 2 grandes favelas, as favelas do Beiradão e do Beiradinho, que são 2 favelas que abrigam pessoas pobres, pessoas que não conseguiram emprego nesse projeto florestal, mineral e agropecuário, projeto Jari, tá, gente? Bom, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Façam a atividade que eu passei. Quando fizerem, me enviem. Um grande abraço a todos. Se cuidem, gente.